Você já se perguntou por que tantas pessoas são pobres, enquanto outras parecem acumular riquezas com tanta facilidade? Será que existe um segredo guardado às 7 chaves sobre o que realmente é dinheiro de verdade? Ou será que, na correria do dia a dia, a maioria das pessoas sequer desconfia que está trabalhando e economizando em algo que perde valor a cada segundo? Neste texto, quero abrir sua mente para questões que quase ninguém comenta, revelar por que a diferença entre ricos e pobres continua crescendo e mostrar de forma simples como você pode conquistar uma vida financeira mais próspera. Mas, antes de começar, preciso dar um alerta. Se você não se inscrever agora no canal e ativar as notificações, pode acabar perdendo informações valiosas que podem transformar a sua vida financeira de maneira poderosa. Este conteúdo vai muito além de teorias. Você vai aprender conceitos práticos que poderão mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro e as oportunidades de enriquecimento. Não fique de fora. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. Afinal, nada é mais caro do que perder uma chance que pode revolucionar o seu futuro. Por que existem tantas pessoas pobres? É comum olhar ao nosso redor e ver muitos indivíduos trabalhando duro, mas que nunca conseguem sair das dívidas, acumulando cada vez mais boletos para pagar. Ao mesmo tempo, notamos que algumas poucas pessoas parecem prosperar, fazendo o dinheiro trabalhar para elas e multiplicando seus ganhos em velocidade surpreendente. A primeira pergunta que surge é: o que está acontecendo para que essa diferença entre ricos e pobres só aumente com o passar do tempo? Responder a isso nos leva a observar a forma como o dinheiro funciona na nossa sociedade. A maior parte da população não tem clareza sobre o que realmente é o dinheiro, como ele é criado e, sobretudo, como seu valor pode variar com o tempo. Muitas vezes, as pessoas acabam se endividando, pagam contas no cartão de crédito, fazem empréstimos ou acreditam que, guardando dinheiro no banco, estão tomando a decisão mais segura. A realidade, no entanto, pode ser bem diferente. É como tentar encher um balde furado. Por mais que você se esforce, o dinheiro vai escorrendo pelo ralo. Para resolver essa situação, é fundamental descobrir que nem todo dinheiro é igual, e que existem conceitos como dinheiro bom e dinheiro ruim, ou, como veremos adiante, dinheiro real e dinheiro falso. A descoberta intrigante de 1964. O ano de 1964 foi marcante para muita gente, mas, para a pessoa que relata essa história, foi ainda mais especial. Na época, ele tinha 17 anos e recebeu uma moeda de $0,5 Kennedy. Era um $0,5 feito de prata, e 1964 foi o último ano em que o governo americano cunhou moedas de prata de verdade. Logo no ano seguinte, 1965, as moedas passaram a ser feitas de cobre. Naquele momento, ele percebeu algo curioso. Por que será que o governo dos Estados Unidos tinha feito essa mudança? Por que trocar a prata, um metal precioso e raro, por algo muito menos valioso? A resposta reside em um fenômeno conhecido como a Lei de Gresham, que diz: quando dinheiro ruim, de menor valor intrínseco, entra em circulação, o dinheiro bom, de maior valor intrínseco, é guardado ou retirado de circulação. Isso acontece porque as pessoas mais atentas vão guardar o dinheiro que é feito de metal precioso, por exemplo, percebendo que ele tende a valorizar ao longo do tempo ou, no mínimo, não perder tanto valor. Enquanto isso, o governo continua emitindo moedas de baixo valor intrínseco. Sem perceber, a maior parte das pessoas passa a receber e utilizar esse dinheiro ruim no dia a dia. O que é dinheiro bom, dinheiro ruim? Para entender melhor essa distinção, vamos ver um exemplo simples. Imagine duas moedas iguais, fisicamente do mesmo tamanho, mas uma é feita de prata e a outra de cobre, com algum revestimento para parecer prateada por fora. À primeira vista, você pode não notar diferença, mas, analisando o valor intrínseco, tudo muda. Dinheiro bom, dinheiro real, é aquele que tem valor intrínseco. A prata, assim como o ouro, é um metal precioso e escasso. Ao longo da história, esses metais sempre foram vistos como reserva de valor, pois não podem simplesmente ser criados do nada por um governo. Dinheiro ruim, dinheiro falso, é aquele que não tem valor intrínseco. Mesmo que pareça valioso por fora, na verdade é apenas um pedaço de metal comum ou papel. Hoje em dia, as moedas oficiais, como o dólar, o real, o euro, não são lastreadas diretamente em ouro ou prata. É tudo baseado em confiança no governo que as emite.
A lei de Gresham diz que, assim que o dinheiro ruim aparece e se mistura com o bom, as pessoas espertas tendem a guardar o dinheiro bom e gastar ou repassar o dinheiro ruim. Com o tempo, quase todo o dinheiro bom some de circulação, pois as pessoas preferem acumular o que tem valor real. Por que o governo faz isso? Governos têm muitos gastos, precisam pagar servidores públicos, construir estradas, manter hospitais, financiar programas sociais, pagar dívidas antigas, entre outras inúmeras obrigações. Quando esse gasto é muito maior do que o dinheiro que o governo consegue arrecadar em impostos, surge o famoso rombo ou déficit. Para solucionar esse problema, ao longo da história, vários governos recorreram a estratagemas de adulterar o valor do seu dinheiro. Nos tempos antigos, reis e imperadores literalmente raspavam moedas de ouro ou adicionavam outros metais, como cobre ou estanho, para multiplicar a quantidade de moedas disponíveis. O problema disso é que o valor de compra das moedas caía, e as pessoas percebiam que estavam sendo enganadas. Hoje, em vez de raspar moedas, os governos simplesmente imprimem mais dinheiro ou criam mais reservas eletrônicas, sem que haja um lastro real por trás. Ao injetar mais papel moeda na economia, o valor de cada unidade de dinheiro tende a cair. Por isso, com o passar do tempo, você percebe que tudo vai ficando mais caro. É o chamado fenômeno da inflação. A história de quem guardava moedas de prata. Voltando à nossa narrativa inicial, a pessoa que notou essa diferença entre a moeda de 1964, prata, e a de 1965, cobre, começou a guardar todas as moedas de prata que encontrava. Cadi, carregador de tacos de golfe, no Havaí, ele recebia um salário modesto. Mas toda vez que terminava o trabalho, ia até o banco, trocava seu dinheiro por rolos de moedas e selecionava cada uma que fosse de prata. Com o tempo, acumulou um grande saco cheio de moedas de prata. O valor de cada moeda, naquela época, não parecia tão grande assim, mas o que ele estava realmente fazendo era estocar dinheiro bom, conforme a lei de Gresham. Certo dia, ao voltar de viagem, descobriu que sua mãe tinha gasto todo o saco de moedas de prata em compras do dia a dia, pois ela não fazia ideia do valor real que havia ali. Para ela, aquelas moedas eram apenas trocados velhos, sem importância especial. Essa situação dramática serviu de lição para entender que a maioria das pessoas não sabe nem se interessa em compreender a diferença entre dinheiro bom e dinheiro ruim. Como o dólar foi perdendo valor ao longo do tempo. Desde que os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro por completo, em 1971, o valor do dólar vem caindo gradualmente. Quer ver como isso afeta o bolso de cada pessoa? Pense em quanto valia um dólar na década de 1970 e quanto é necessário para comprar a mesma quantidade de produtos hoje. Na década de 70, com alguns poucos dólares, era possível encher um carrinho de supermercado. Hoje, você precisa de muito mais dólares, ou reais, euros, etc., para comprar a mesma cesta de produtos. A inflação é como um imposto invisível, que corrói o seu poder de compra. Você percebe isso na prática ao ver que o dinheiro não compra mais o que comprava antes, por mais que você trabalhe duro, faça hora extra ou receba aumento salarial. Quando se está lidando com dinheiro falso, que pode ser emitido livremente, o resultado inevitável é a queda de seu valor ao longo do tempo, porque a lacuna entre ricos e pobres fica maior. Uma das grandes questões deste texto é entender por que a distância entre ricos e pobres só cresce. O motivo está diretamente ligado à falta de conhecimento sobre como o dinheiro funciona. Enquanto a maioria das pessoas vive dentro do sistema, trabalhando e economizando em moeda que perde valor, os ricos aprendem a direcionar seu foco para os ativos que não se desvalorizam tão facilmente. Ativos que protegem contra a inflação. Metais preciosos, ouro e prata, por exemplo, são bens raros historicamente reconhecidos como reserva de valor. Em épocas de turbulência econômica, seu preço tende a disparar. Criptomoedas, algumas, como o Bitcoin, têm oferta limitada. Isso leva muitos a vê-las como ouro digital. O preço do Bitcoin pode ser extremamente volátil, mas é um ativo que desperta interesse de quem busca fugir do sistema de dinheiro emitido por governos. Imóveis. Ao comprar propriedades, você possui um bem tangível que não pode simplesmente desaparecer. Mesmo que o valor do dinheiro caia, ter imóveis costuma ser uma forma de manter ou até aumentar o patrimônio, principalmente em regiões bem localizadas e economicamente ativas. Empresas e negócios. Os ricos também investem em negócios que geram fluxo de caixa, participando dos lucros das empresas.
Enquanto a moeda se desvaloriza, a empresa pode aumentar preços, inovar e continuar oferecendo produtos e serviços, protegendo-se melhor da inflação. A lógica de quem trabalha por dinheiro falso. Se você ganha um salário em moeda estatal que perde valor, não aprende a investir em ativos e apenas se preocupa em juntar esse dinheiro na poupança, pode estar caindo em uma armadilha. A cada ano, a inflação come uma fatia do seu poder de compra. Se, além disso, o governo continua imprimindo mais dinheiro para cobrir seus gastos, a tendência é que seu esforço renda menos a cada dia. A maioria das pessoas não faz ideia de que está presa nesse ciclo, trabalhando cada vez mais para receber uma moeda que compra cada vez menos. Por outro lado, quem entende esse mecanismo procura armazenar riqueza em ativos que andam junto ou acima da inflação. Assim, ao invés de perder valor, essa pessoa tem chance de ver o patrimônio crescer ao longo do tempo. Um exemplo prático: a prata de 10 centavos que virou $35 a onça. Em certo ponto, a prata, que já foi usada em moedas de 10 centavos, passou a valer muito mais ao longo do tempo. Enquanto o poder de compra do dólar diminuiu, a cotação da prata em dólares se multiplicou. Se você tivesse guardado essas moedas de prata, veria um aumento considerável no valor total. Já se tivesse ficado apenas com as moedas novas, cobre disfarçado, teria perdido a chance de multiplicar o patrimônio. Em novembro de 2024, a prata estava cotada em torno de $35 por onça. Talvez o valor seja outro no momento em que você lê este texto, mas a ideia permanece. O metal precioso manteve ou aumentou seu valor em relação à moeda que continua sendo impressa sem lastro. O raciocínio simples para enriquecer. O ponto fundamental aqui: se você compreende o que é dinheiro real e investe nele, você tem a chance de enriquecer sem precisar trabalhar mais horas por dia. Claro que não existe almoço grátis. Sempre há riscos e é preciso estudar. Mas a lógica permanece. Dinheiro falso é impresso pelo governo e tende a perder valor. Dinheiro real não pode ser criado do nada e tende a manter ou aumentar seu valor ao longo do tempo. Escolha os ativos que fazem sentido para você. Alguns preferem ouro, outros prata, outros Bitcoin e há ainda quem invista em imóveis ou crie negócios lucrativos. O que importa não é se tornar um especialista em tudo, mas descobrir em que você acredita e ser consistente. Gosta de metais preciosos? Estude sobre ouro, prata, sobre como adquirir, armazenar e revender. Confia em criptomoedas. Pesquise sobre carteiras virtuais, sobre a tecnologia blockchain e entenda como esse mercado funciona. Prefere imóveis? Então é hora de aprender sobre localização, financiamento, aluguel e possíveis valorizações. Tem paixão por empreendedorismo? Investir em empresas, seja criando a sua ou comprando ações, pode ser um caminho para expandir o seu dinheiro. A importância de não viver só de salário. Se você só tem uma fonte de renda, o seu salário, e esse salário é pago em dinheiro que se desvaloriza, é provável que, com o tempo, o seu poder de compra piore. Construir fontes alternativas de renda, principalmente em ativos tangíveis, pode fazer toda a diferença. O lado psicológico. Por que as pessoas resistem à ideia de dinheiro real? Muitos crescem ouvindo frases como: o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Prefiro ser feliz do que rico. Seja humilde. Não pense em ficar milionário. Essas crenças podem bloquear o desejo de aprender sobre investimentos e finanças. É comum, também, associar a riqueza a práticas questionáveis ou a ganância. Mas é preciso lembrar que o dinheiro em si não é o problema. O problema é a ignorância sobre ele. Se você deseja ajudar a sua família, a sua comunidade e até mesmo o mundo, ter mais recursos à disposição pode ampliar muito seu alcance e suas possibilidades. Ficando rico de forma honesta, você pode investir em causas sociais, criar empregos e oportunidades e transformar vidas. A pobreza, ao contrário, costuma limitar as opções das pessoas e pode trazer muitos problemas. O efeito da impressão de trilhões de dólares. Para ter uma dimensão do quanto a moeda pode ser inflacionada, repare que, só nos últimos anos, o governo americano imprimiu e injetou trilhões de dólares na economia. Isso não é um fenômeno exclusivo dos Estados Unidos. Muitos outros governos também recorrem a pacotes de estímulo financeiro e emissões monetárias gigantescas para tapar buracos. Quanto é $1 trilhão? É difícil imaginar um número tão grande. Se você decidisse gastar $1 por segundo, levaria cerca de 31.688 anos para gastar $1 trilhão.
E estamos falando de governos criando valores muito além de 1 trilhão. Cada vez que esse dinheiro é criado, a parte da população que não entende o que está acontecendo fica mais pobre, pois a inflação sobe, o custo de vida aumenta, e seus salários não acompanham o mesmo ritmo. Porque os ricos ficam mais ricos quando o governo imprime dinheiro. Quem possui bens reais, como metais preciosos, imóveis e negócios, vê seus ativos valorizarem na mesma proporção ou até mais do que a inflação causada pela emissão de moeda. Imagine que você tem uma casa em um bairro valorizado e o governo injeta mais dinheiro na economia, causando aumento nos preços. A casa que antes valia 100 mil pode passar a valer 120 mil, 150 mil ou até mais, dependendo da demanda. Porém, se você não tem esses ativos e só guarda dinheiro na poupança ou debaixo do colchão, corre o risco de ver aquele valor comprar cada vez menos coisas. É um jogo que os ricos conhecem e por isso se protegem com ativos de valor. Já quem não conhece acaba penalizado. Como começar a acumular dinheiro bom? Estude e pesquise. O primeiro passo é o conhecimento. Aprenda sobre a história do dinheiro, sobre como surgiram as primeiras moedas, como funcionava o padrão ouro, porque foi abandonado e como isso influencia o mundo atual. Estude sobre a lei de Gresham, sobre inflação e sobre investimentos em geral. Existem livros, canais de vídeo, cursos online e muitas outras fontes que podem abrir sua mente. Comece pequeno, mas comece agora. Você não precisa ter muito dinheiro para começar. Se decidiu investir em prata, por exemplo, pode procurar lojas ou corretoras que vendam pequenas quantidades. Se prefere ouro, pode adquirir pequenas barras ou até frações de ouro em plataformas digitais. No caso de criptomoedas, você pode comprar frações de Bitcoin. O importante é dar o primeiro passo. Foque no longo prazo. Dinheiro real não é um esquema de enriquecimento rápido. É um instrumento para construir riqueza ao longo do tempo, protegendo-se contra a desvalorização da moeda e contra crises econômicas. É preciso paciência e disciplina para comprar nos momentos certos, sem se desesperar quando o preço oscila. Diferentes formas de investir em ouro e prata. Barras físicas, você pode manter guardadas em cofres pessoais ou em empresas especializadas. Moedas de coleção. Podem ter valor adicional para colecionadores, mas é preciso entender sobre numismática. ETFs de metais preciosos. Em vez de possuir o metal fisicamente, você compra cotas de fundos lastreados em ouro ou prata. É mais prático, porém não tem a mesma segurança de ter o metal na mão. Minas de ouro e prata. Comprar ações de empresas de mineração ou até mesmo ter participação direta nesses projetos. É mais arriscado, pois envolve a gestão da mineradora e as flutuações do mercado. Diferentes formas de investir em criptomoedas. Bitcoin é o mais conhecido. Muitos o veem como ouro digital, pois sua oferta é limitada a 21 milhões de unidades. Altcoins. Há inúmeras outras criptomoedas, cada uma com seus projetos e propósitos. É um mercado mais arriscado, pois muitas delas podem desaparecer com o tempo. Plataformas de troca, exchanges, você cria uma conta, deposita dinheiro, em real, dólar, etc. e compra criptomoedas. Carteiras digitais, wallets, é onde você guarda suas criptomoedas. Existem carteiras online, carteiras de hardware offline e carteiras em softwares especializados. Comprar imóveis como proteção patrimonial. Casas e apartamentos para alugar, você recebe renda mensal, aluguéis, e ainda pode lucrar se o valor do imóvel subir. Imóveis comerciais. Podem gerar renda estável se localizados em pontos estratégicos. Fundos imobiliários. Se não quiser lidar diretamente com inquilinos, você pode investir em cotas de fundos que possuem grandes empreendimentos. Criação e participação em negócios. Abrir sua própria empresa requer dedicação, planejamento, visão de mercado e uma boa dose de coragem. Investir em ações. Ao comprar ações de empresas sólidas, você se torna sócio delas. Quando a empresa lucra, distribui dividendos, e você pode ganhar tanto com esses dividendos quanto com a valorização das ações. Participação societária. Você pode investir em startups ou negócios em expansão, tornando-se sócio e participando dos resultados. Desmistificando, amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Muitas pessoas não avançam no aprendizado financeiro porque sentem culpa ou vergonha de querer enriquecer. A frase, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, é frequentemente mal interpretada.
Na essência, o problema não é ter dinheiro ou desejar prosperar, e sim colocar o dinheiro acima de valores morais e prejudicar os outros por ganância. Querer dar uma vida melhor para sua família, contribuir com sua comunidade ou mesmo realizar seus sonhos pessoais não é algo condenável. Muito pelo contrário, é algo que pode ter efeitos positivos na sociedade. Afinal, pessoas ricas podem bancar projetos sociais, criar empregos, financiar pesquisas e oferecer oportunidades. Como a escola poderia ensinar sobre dinheiro? Infelizmente, o sistema educacional em geral não aborda questões práticas de finanças pessoais, como diferença entre dinheiro real e dinheiro falso, por que a inflação acontece e como os governos criam moeda. A importância de investir em ativos. Desde cedo, os estudantes poderiam aprender a poupar uma parte do que ganham e investir. Empreendedorismo e inovação. Ao entender como criar valor para o mercado, jovens poderiam desenvolver habilidades que geram renda e empregos. Essas lacunas reforçam o caminho tradicional, onde a maioria das pessoas segue estudando para ter um emprego fixo e um salário que acaba nunca sendo suficiente para realizar os maiores sonhos. Escolha o caminho da liberdade financeira. O segredo para a liberdade financeira é entender que você não precisa trabalhar por dinheiro falso a vida toda. Existe um outro caminho: trabalhar para adquirir ativos reais, que mantenham ou até aumentem de valor ao longo do tempo. Essa escolha pode exigir estudo, tempo e determinação, mas oferece a chance de viver fora da corrida dos ratos, onde todos correm sem sair do lugar. Você não precisa ter um MBA para começar. Você não precisa ter nascido em berço de ouro. Você só precisa questionar o sistema atual, aprender sobre dinheiro verdadeiro e dar passos consistentes em direção à independência financeira. Não acredite que isso é impossível para você. Qualquer pessoa pode começar hoje mesmo a poupar, ainda que seja uma quantia pequena, e direcionar esse dinheiro a um ativo real que, no longo prazo, traga a oportunidade de liberdade financeira. Se você leu até aqui, deve ter percebido o quanto esse conhecimento é valioso e como pode fazer diferença na sua vida. Agora, imagine quantas outras dicas, estratégias e reflexões como essas você pode perder caso não esteja inscrito no canal e com o sininho ativado. Acredite, perder informações como estas pode custar caro. Enquanto quem sabe aproveita para construir um legado, quem não sabe pode ficar estagnado e ainda se endividar cada vez mais. Não deixe que isso aconteça com você. Inscreva-se agora mesmo no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Assim, você garante o seu lugar em uma comunidade de pessoas que desejam sair da corrida dos ratos e construir riqueza de verdade. Afinal, você não vai querer ficar de fora de algo que pode mudar o seu futuro. A hora de agir é agora.